Muita gente pediu para eu falar a respeito desse fundo, CVBI11, um fundo imobiliário de papel que está com um ótimo dividend yield, 11,49%, e nos últimos 12 meses ele valorizou, isso mesmo, um fundo de papel que nos últimos 12 meses valorizou mais de 8%. Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 96,63. Se a gente compara isso com o seu valor patrimonial de R$ 96,15, temos aí aproximadamente 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial, ou aproximadamente 50 centavos, 96,63, 96,15, aproximadamente 50 centavos. Isso é menos do que o último rendimento do fundo, na minha opinião, super tranquilo, mas eu prefiro evitar comprar fundos imobiliários de papel com PVP acima de 1, eu compro de 1 para menos. Então, se você, assim como eu, não gosta de investir em fundos imobiliários de papel com PVP acima de 1, vai acompanhando esse fundo, porque na minha opinião ele é bem interessante. Claro, não é recomendação de investimento, vamos aqui analisar o fundo imobiliário por completo para você decidir se ele vale ou não vale a pena. Começando aqui pelas informações básicas do fundo imobiliário, olha só, ele teve seu início em 2019, então está aí no mercado há bastante tempo, é gerido pelo VBI e administrado pela BRL Trust, que cobra uma taxa de administração que, na minha opinião, é bem tranquila, 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, sendo que essa taxa engloba a taxa de gestão. Esse fundo não tem taxa de performance, que, na minha opinião, é excelente. Antes da gente olhar o fundo imobiliário, é preciso a gente conhecer a sua estratégia de investimento, que aí no decorrer do vídeo eu vou te mostrando se ele está seguindo essa estratégia ou se ele não está seguindo essa estratégia. Olha só o que ele diz aqui em cima. O fundo imobiliário atua no espectro de crédito amplo, investindo em CRI com baixo risco e rentabilidade atrativa. E aqui ele coloca para a gente 3 pilares. 100% dos CRIs com garantia imobiliária, composta por ativos que ofereçam recomposição da inflação, ou seja, a carteira dele, ao menos em sua maioria, deve pagar a inflação mais uma taxa prefixada e um spread alvo no patamar de 3 a 4% ao ano. Vamos acompanhando isso aqui durante esse vídeo para ver se ele realmente está seguindo essa estratégia. Aqui um pouco mais embaixo, vou até pintar aqui de azul, ele detalha essa estratégia dele. É basicamente focado em diversificação, focado em controle de risco. Isso, na minha opinião, é bem interessante para um fundo imobiliário. Basicamente isso, diversificação e controle de risco. Seguindo aqui, então, olha só o que é que a gente tem. Cara, essa parte aqui, particularmente falando, eu achei bem confusa. A gestora poderia tentar melhorar isso aqui, porque veja, ele possui cerca de 97,3% da carteira alocada, ou seja, cerca de 2,7% está em caixa. Desses 97 aqui, 10%, ou 10,7%, estão alocados em cotas de outros fundos imobiliários e cerca de 86% estão alocados em CRIs, mais operações estruturadas. Tá vendo? Se tivesse tudo junto, na minha opinião, ficaria melhor. Claro, posso estar sendo chato, mas quando eu olho um relatório gerencial, eu gosto dele mais dinâmico. Me julguem aí. Olha só, vamos ver aqui então a carteira de ativos do fundo imobiliário. Temos aqui o seguinte, vamos começar a comparar isso aqui com a estratégia do fundo imobiliário. Olha só, um LTV médio ponderado de 54%, sendo que varia de 0 a 50% e de 76% a 90%. Ou seja, ele busca realmente investir em CRIs que possuam algum grau de garantia, e isso está dentro da estratégia do fundo imobiliário. Temos aqui também, olha só, o seu principal indexador é justamente o IPCA, que pega 92%. Na verdade, é o IPCA, mais uma taxa média de 9,1% e um prazo aí de aproximadamente 5 anos. E o fundo imobiliário busca o quê? Recompor a inflação. Então temos aqui, né, IPCA mais 9,1%, está super tranquilo. Mas é bom a gente ficar em alerta por causa disso aqui, ó. A inflação, ela vinha subindo, ó, 2017, 18, 19, ela vinha subindo em um ritmo bem tranquilo, explodiu aqui porque o comércio fechou e tudo mais, e agora começou a regredir. Está subindo, tá sim, mas em um ritmo bem menor. Logicamente, como esse fundo aqui, a sua maioria, está indexado ao IPCA e o IPCA está rendendo menos, a tendência é esse fundo imobiliário diminuir os seus rendimentos, assim como MXRF11, VGHF11
e todos os fundos imobiliários de papel que tem como principal indexador o IPCA. Não somente o IPCA, né? Se o IPCA cai, a taxa Selic também tende a cair e o CDI também cai. Então, os fundos imobiliários de papel estão tendendo a entregar rendimentos menores por causa dessas quedas aí de IPCA e taxa Selic. Quanto à distribuição por rating, ó, temos aqui também super tranquilo, deixa eu colocar um quadrado aqui, temos aqui ó, super tranquilo também, seguindo a estratégia do fundo imobiliário. Por enquanto, ele está seguindo a sua própria estratégia. Em relação à tipicidade dos segmentos, temos 22% varejo, 12% shopping, 11% loteamento, 11% logística. O restante, conforme você está vendo aí na tela, multipropriedade, educacional, residencial e vários outros setores. Essa diversificação, particularmente, eu gosto bastante. Na verdade, quanto mais diversificado um fundo imobiliário, é melhor para mim. Vamos ver aqui então, né? Vamos mergulhar na sua parte de CRIs, que são responsáveis por aproximadamente 86% aqui de alocação do fundo. Olha só, esses aqui são os CRIs residenciais, ó, todos esses que você está vendo aí na tela. Nenhum deles, olha só que interessante, nenhum deles possui mais de 10% de participação no patrimônio líquido do fundo. Isso também faz parte da estratégia do fundo imobiliário. Temos aqui os CRIs de loteamento, a mesma coisa. Nenhum deles ó, possui mais de 10% de exposição no patrimônio líquido do fundo. Vindo aqui um pouco mais embaixo, ó, mesma coisa. Temos aqui os CRIs de multipropriedade, a mesma coisa, ó, menos de 10%. Aqui embaixo também, menos de 10% em cada um desses CRIs. Logística, ó, esse aqui foi o que chegou mais perto, né? 6,7%, mas mesmo assim abaixo dos 10% de exposição. Infraestrutura, educacional, varejo, isso aqui chegou muito perto. Essa operação estruturada aqui realmente chegou muito perto. Quase 10% do patrimônio líquido do fundo imobiliário. Mas ele vem seguindo a sua própria estratégia. Olha só, máximo de 10% do patrimônio do fundo por ativo imobiliário. Máximo de 25% do patrimônio líquido do fundo para ativos subordinados. Aqui ele está segurando o risco do fundo imobiliário. Até 25% do patrimônio líquido do fundo alocado em uma única região metropolitana. São Paulo é a única cidade que poderá chegar a 100% do patrimônio líquido do fundo. Logicamente, ali é onde está o dinheiro, né? São Paulo é onde está o dinheiro. Temos aqui também baixo risco na composição do fundo, ou seja, controlando também o risco, e diversificação por segmento, reduzindo os riscos setoriais. Você viu, ele possui exposição em vários segmentos. Então, esse fundo definiu a estratégia dele e realmente vem colocando isso em prática. Em relação aos 10% que ele aloca em fundos imobiliários, temos aqui esses fundos imobiliários de papel. Olha só, MVBI11, VRTM11, MCHY11, HREC11, temos aqui o Game11. E sendo bem sincero, não sei se eu gostei dessa carteira de fundos imobiliários aqui do CVBI11. Por exemplo, o VRTM11, ele abriu capital recentemente. A gente nem sabe como vai ser a performance dele no médio e no longo prazo. Isso foi uma crítica que eu fiz no RECR11 e é uma crítica que eu faço aqui nesse fundo CVBI11. Mas, tranquilo aqui, temos exposição de 10% em cotas de outros fundos imobiliários. E aí, será que o CVBI11 vale a pena? Temos aqui então um bom dividend yield, uma ótima estratégia e ele vem seguindo essa estratégia e é bem diversificado, garantindo mais segurança para o cotista. Contudo, se a gente olha nesse momento, ele está cerca de 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Focado aqui nessa queda do IPCA e provavelmente na queda do rendimento do fundo, eu acredito que a cotação vai cair. Logicamente, a cotação caindo, ele vai ficar com PVP de 1 ou menos. Então, particularmente, eu acho que o CVBI11 vale a pena, mas eu esperaria até ele ficar um pouco mais barato do que o seu valor patrimonial. Claro, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui, nos vemos então no próximo.